Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda a mais essa aula. Eu sou Elaine Magari, do site Aprenda Como Costurar e também do Manutenção na Prática, onde eu ensino mulheres empreendedoras a fazer manutenção prática e preventiva que evita que a sua máquina estrague. Luciana Tosta, bom dia, minha linda! Me ajuda, minha máquina reta não está puxando o tecido. Show! Viu, Luciana? O que pode acontecer? Para a máquina não estar puxando o tecido, pode ser vários fatores. Sempre eu ensino aqui, eu não sei se você me acompanha já há algum tempo ou você é novata aqui. Então, quando eu vou explicar isso, eu sempre explico de uma forma como se você estivesse chegando agora aqui. Até porque, se você estivesse me acompanhando, você saberia já a resposta para isso, tá? Então, pode ser que está sem pressão no calcador. Pode ser que o dente, né, a serrilha está baixo, você precisa erguer um pouquinho. Pode ser também que o dente serrilha ali, ele está fino, tá? Não está apropriado para o tecido. Tecido fino, serrilha fina. Tecido grosso, serrilha grossa. Então, assim, ela precisa estar conivente para poder puxar. Então, você vai precisar fazer alguma ou troca. Primeiro, você começa com o mais fácil. O que é mais fácil? Apertar a pressão. O que é? Rosca de pressão. Você aperta um pouco ali para ver se ela melhora. Não melhorou, dei pressão no calcador, não melhorou, aí você verifica o dente, se tá um dentinho estreito, tá? Vou pegar um aqui para você ver. E a questão do dentinho, existe vários modelinhos, tá? Qual é o melhor, Elaine? Não é que é o melhor. Qual é o melhor para o trabalho que você vai executar? Então, é bom você avaliar isso. E muitos de nós que trabalhamos em casa, a gente quer que a mesma máquina que costura malha, a gente quer que a mesma máquina que costure malha, ela costure todos os outros tipos de tecido. Aí é complicado, né? Porque você imagina, se a sua máquina está preparada com agulha fininha, né, para costurar roupa ali, para costurar malha, tudo fino, né? Vamos dizer que o dentinho, a agulha, ela tá preparadinha, regulado, lançadeira, tudo para fazer isso. Aí você vai lá e coloca um jeans na máquina. Possivelmente ela vai começar a quebrar agulha, vai dar problema. Então, assim, cada tecido você vai utilizar uma preparação da sua máquina. Mas, Elaine, eu costuro hoje uma coisa, amanhã outra. Aí você vai ter que colocar um dente intermediário. Tem também? Tem, tá? Então, vou apresentar para você aqui 3 modelinhos, tá? O dentinho 4 carreira, que é um dente para quê? Esse daqui, um 4 carreira para tecido fino, que é malha, tá? Olha, é bem fininho. Deixa eu pegar um outro, ver se tem um mais clarinho aqui. Ó, ver se você consegue ver bem certinho. Então, esse daqui é bem estreitinho, mas eu vou mostrar ali para ficar mais fácil. Esse aqui é um 4 carreiras estreito. Esse daqui é um 3 carreiras médio, tá? Esse aqui é um tecido fino, tá? Ó, a serrilhinha dele é bem macia, bem fininha. Agora, esse daqui já não, já é o brinco que é brabo, né? Olha aqui como é robusto. Olha a diferença do dentinho de uma para outra. Então, por ele ter mais volume aqui, por ele ter mais ser mais grosso aqui, ele tem tração, ele puxa mais. A máquina puxa mais porque ela tem como puxar, porque é a pressão do calcador junto com a serrilha que vai fazer puxar, né? Então, se você pode estar até o dente alto, a pressão, mas se você coloca um dentinho fininho, não vai ser compatível, não vai ajudar, não vai resolver seu problema, tá? Então, é importante a gente avaliar isso daí. Veja esses fatores que eu falei para você e depois você me conta como que foi aí, tá? Pode até ser também dente quebrado, viu? Pode até quebrar, Luciana, o dentinho da sua máquina. Sério, Elaine, que pode quebrar? Sim, pode quebrar e um dos fatores principal para a máquina quebrar é sujeira, tá? Entre os dentes, porque aqui, ó, nos vãozinhos dos dentinhos, precisa fazer limpeza. Então, é sujeira, excesso de sujeira ali, e ao mesmo tempo também quebrar agulha, né? Daí ela vai pegar ali, vai acabar quebrando o dentinho. E se você não conhece a sua máquina, você nem vai saber que quebrou. E daí ela vai começar a apresentar probleminhas assim, você não sabe. Vou citar mais um, tá? Mais uma dica para você que está com um problema que a máquina não está puxando, tá? Pode ser que o dente esteja solto.
Pode ser que por algum motivo, sei lá o que aconteceu, você mexeu, alguém mexeu, ou por acaso do destino, a máquina vibrou ali e soltou os dentes. No que soltou os dentes, ela também não puxa. Então, você precisa conhecer a sua máquina. O primeiro passo de tudo é ter conhecimento como ela funciona, tá? Você que tá aí, às vezes quer aprender a costurar, não tem grande habilidade. Deixa eu te contar o que eu fiz há 15 anos atrás, então. Há 15 anos atrás, eu também não tinha uma escola que ensinasse a costurar, né? O que eu fiz? Eu liguei nas facções, eu não sei como que chama aí na tua cidade, mas na nossa cidade que chama facção. São pequenas empreendedoras que prestam serviço para grandes empresas da cidade. E eu pedi a oportunidade de aprender. Só que, como que a pessoa já ia ensinar e ia remunerar? Então, para eu ter mais possibilidade dela dizer um sim para mim, o que eu fiz? Eu falei que eu não precisava ser pago, sem remuneração, sem salário. Então, eu trabalhei um mês na Rita e mais um mês na Rose. Ai, meu Deus, acho que é outra, eu esqueci o nome. Eu acho que é Rose, se eu não me engano. Então, eu aprendi trabalhei 30 dias em um e 30 dias na outra, das 8 às 6, tá? Então, a pessoa que fala assim, ó, eu quero aprender a costurar, mas eu não consigo, ou eu quero aprender a fazer tal coisa, eu não consigo. Esses dias, há uns meses atrás, eu tive um fato bem assim. A pessoa veio pedir para a gente passar serviço para ela de um outro trabalho, que é sublimação. Não sei se vocês conhecem. Sublimação é quando transfere uma imagem para o tecido branco, né? Então, sublima. E eu peguei e disse, falei, olha, se a tua esposa tem uma linha de produção, por que você não trabalha com ela? Aí a pessoa disse assim, ó, era um homem, mas eu já tentei, eu não consigo. Eu falei para ele, tem certeza que você não consegue? Falei, vamos apostar? Eu aposto com você que você consegue. E ele ficou me olhando com aquela cara de paisagem, assim, né? Falei, ó, senta na máquina, das 8 às 6, por pelo menos 7 dias. Eu mudo de nome, eu falei para ele, e se você não aprende? É igualzinho você que está aprendendo a costurar. Pede oportunidade para as pessoas que têm seu ateliê, para te ensinar. É lógico que as pessoas têm medo que você estrague a máquina dela. E sim, você pode estragar desde que você não tenha orientação no que você está fazendo. Você faça de qualquer jeito. Primeira coisa é aprender a ter o controle da máquina. Eu costumo dizer que é nós que mandamos na máquina, não a máquina que manda em nós. Mas algumas pessoas que vão aprender a costurar, elas fazem sem ter controle, sem aprender o controle. Primeiro você aprende o controle. Então, existe sim oportunidades, existe como você aprender, basta só você querer. A Denise perguntou assim, ó, mostra a diferença da canelinha de ferro para de plástico. Olha, Denise, na industrial, nós não utilizamos a canelinha de plástico, tá? Nós utilizamos a de alumínio e acho que é de ferro que fala. Então, de plástico, não. Eu mesmo, nesses 15 anos que eu costuro, eu nunca utilizei uma canelinha de plástico. Isso significa que não tem, que não dá para usar? Eu não posso te garantir. Então, eu nem tenho aqui para demonstrar para você sobre a canelinha de plástico. E sobre a canelinha de plástico, muitas vezes eu sei que é da doméstica. Então, a doméstica utiliza. Tem algumas que tem diferença, dependendo da marca. Então, eu sei disso. Mas ainda, como eu não estou trabalhando nesse sentido, ainda mostrando, aprendendo, nem sei, não tenho ainda, não sei quando eu vou conseguir. Então, eu não tenho essa informação para te passar, tá? Fico devendo essa para você. Vamos lá. A Diná disse o seguinte, Diná Siqueira, eu sei mexer na minha máquina, mas não sei costurar direito. A minha costura sai torta. Então, Diná, o que acontece para a costura ficar torta? Você está segurando o tecido, tem duas possibilidades. Ou você está segurando o tecido para ele não deslizar, ou você está deixando ele totalmente solto. Quando a gente costura, nós precisamos apoiar a mãozinha ali. Por isso que as máquinas industriais, hoje, é todo ali a mãozinha livre, as duas mãos. Por quê? Para você poder encaminhar o tecido, não deixar ele à vontade. Você não pode prender,
mas também não pode deixar ele solto, senão ele vai entortar. Então, procure sempre fazer isso, sempre ter um apoio, sem segurar, sem firmar. Uma dica é você pegar uma régua e fazer algumas linhas retas no tecido e treinar passar reto nessas linhas, tá? Pequenas, tá? Linhas pequenas, para você aprender a ficar retinha a tua costura, tá? Ontem eu recebi uma pergunta que foi bastante interessante e vou comentar sobre ela e até mandei uma mensagem para o mecânico para ele me ajudar nesse sentido. Perguntou se a máquina, ela tinha máquina overlock, que tinha queimado, não, a máquina reta tinha queimado o motor e se poderia colocar o motor da galoneira. E ele falou que pode sim, tá? Pode fazer a troca. O que é importante ver ali é a inversão do motor, tá? Então é importante avaliar a inversão do motor. Só isso, se a máquina começar a costurar para trás porque o motor está invertido. No mais, pode fazer sim. Outra pergunta que eu recebi que foi muito interessante ontem. Eu liguei a minha máquina, ela estava no 110, no 220, queimou. O que eu faço? Aí, meu anjo, desculpa, mas você vai ter que chamar o mecânico, um eletricista, que vai fazer toda essa troca. O mecânico vem, tira o motor e o eletricista conserta o estrago lá dentro. Então, assim, tome muito cuidado quando você for tirar, né, fazer a troca de energia, troca ali. O que acontece muito quando você compra uma máquina e não sabe a voltagem que ela tá. Então, sempre olha ali, tem a chavinha debaixo do motor, avalia, porque o estrago é grande, tá? O prejuízo é grande. Então, não custa nada baixar um pouquinho embaixo da máquina e olhar. Para quem não sabe onde olha, coloca aí que eu vou mostrar para vocês. Ô, Giselda Bonfim, bom dia. Por favor, me diga como eu faço para trocar o óleo da overlock. Eu não sei como tirar o óleo velho. Obrigado. Giselda Bonfim, não sei há quanto tempo você me segue, mas eu fiz um evento que foi a Semana da Manutenção e eu ensinei claramente como fazer isso. Tipo assim, na prática, eu fui lá, nós desmontamos a máquina, fizemos uma limpeza que, tipo, você vai fazer uma vez na vida, outra na morte. Não, tô brincando, é uma vez por ano. Mas também ensinei a trocar o filtro, trocar o óleo da overlock. Essa foi uma mega aula que durou quase 2 horas, para você ter ideia. Então, eu não tenho condição de fazer isso ao vivo. Mas mais para frente, eu vou trazer essa aula sim, tá? Vou fazer um novo evento. Quando eu fizer um novo evento, vamos ver se eu coloco essa aula junto para ajudar vocês. Mas fica atento aí, acompanhe as aulas, tá? Olha só, o comentário da Maria Santos. Bom dia, com sua ajuda estou aprendendo a limpar minhas máquinas. Exatamente, Maria, o que eu digo sempre, que nós fomos ensinados a sentar na máquina e costurar. Esquecemos, ou não soubemos, ou não nos ensinamos que nós deveríamos cuidar da nossa máquina. Então, ainda mais que ela é o nosso ganha-pão. Então, se é dali que sai o nosso sustento, você tem que dar uma atenção mega super especial para sua máquina, porque senão ela não vai ter um bom desempenho. Porque é muito fácil, né? A gente reclamar da máquina, a gente brigar quando a máquina não tá boa, a gente descabelar, né? Mas ao mesmo tempo, na hora de cuidar da atenção, tem muitas lindinhas aí que acham que é bobagem, tá? E eu vou até respeitar, eu não vou concordar com o que você está falando. Mas eu estou trazendo para vocês aqui uma nova visão, que não é só chegar todos os dias, pegar sua cadeira, tua tesoura, sentar na frente da tua máquina e só sugar a máquina, tá? Primeiro, você precisa conhecer a máquina. Segundo, você tem que ter coragem para colocar a mão na máquina, tá? Para soltar um parafuso. Por que coragem, Elaine? Porque tem muitas lindinhas que não querem. Sério, Elaine? Sim, tem muitas que não querem. Só que, se você não faz isso, você não para um pouquinho para cuidar da sua máquina, ela vai ter uma vida útil bem menor, você vai ter problemas com o desempenho dela, vai começar a arrebentar, pular ponto, vai acontecer de tudo um pouco. Aí você vai ficar brava, né? Aí você vai ficar bravo. E outra coisa, mas eu não quero aprender, eu quero pagar para o mecânico. Tá tudo bem, você paga para ele, mas você acha que ele vai vir a hora que você quiser. Ele vai ligar, vem aqui arrumar minha máquina, ele vai vir na hora. Não, ele tem as outras clientes para atender. Ele vai te encaixar no horário que ele puder vir te atender. Então, avalia. Se você pode consertar, se você pode fazer, não custa nada você aprender. Tá? Não custa nada você aprender a fazer as manutenções básicas, pelo menos, tá?
Vamos lá. Quando a gente dá retrocesso, a linha embola, o que fazer? Eu reparei que tem bastante dúvidas nesse sentido, tá? E eu já respondi uma vez, fiz uma aula sobre isso. É mais questão da linha ficar mais apertado do que o convencional, tá? Você vai precisar fazer uma regulagem ali no conjunto de tensor, apertar um pouco mais, porque quando ela retrocede, ela volta, né? Então ela solta um pouquinho. Então aperta um pouquinho, deixa um pouquinho mais apertado do que o normal, tá? Só não pode ficar arrebentando daí. Daí não adianta consertar uma coisa e arrumar outro problema. Então faz a regulagem também da caixinha de bobina. Então vai dar ali um equilíbrio nos dois, ajusta os dois, tá? Elaine, eu nem sei o que é caixinha de bobina, então você precisa assistir um pouquinho mais de vídeos, tá? Tem aí no YouTube, pode procurar a Elaine, que a Elaine tem uns vídeos massa, viu? Vou indicar ela para você. Certo, meus amores? Me ajuda, estou costurando, mas a galoneira está arrebentando a linha no looper. Vixe, Selma, você tá com pipinão, hein, amor? Eu não entendo de galoneira, eu não tenho galoneira, mas o que eu posso indicar para você é o que eu indico das minhas máquinas, né? Que eu estou dando aula para vocês, que é a máquina reta e a máquina overlock. Verifique na questão ali, ela diz que está arrebentando no looper. Pode ser que a agulha está pegando muito próximo ao looper e quebrou a pontinha. Ou se quebrou a agulha, amassou a pontinha do looper, ficou rombudo, ficou áspero. Troca a agulha. Que mais? Pode ser que esteja pegando as agulhas na chapinha também, mas se está arrebentando o loop, verifique o caminho da linha, se a linha está passada nos lugares certinho, se não tem muita tensão na linha. Então, são sintomas de uma máquina que está com algum probleminha a mais. Não é só um resfriado, tá? Porque se ela está arrebentando no loop, ou se a linha é podre, a linha está fraca, coloca umas gotinhas de silicone na linha também, que vai te ajudar, tá? Eu já usei de plástico e ela costura, mas toda hora sai da bobina. Olha o perigo! Lembra que eu ensino vocês a evitar que a sua máquina estrague? Começa aí. Se a máquina não veio com bobina de plástico, você está colocando e você está percebendo que ela está pulando fora o tempo todo, é que ela está rejeitando. Então, se você continuar, pode ficar mais grave o problema. Pode quebrar uma agulha, estragar a ponta da lançadeira, estragar a chapinha, pode acontecer um verdadeiro desastre aí. Então, assim, analise, não compensa o risco, não vale a pena. Quanto que é uma canelinha? É muito baratinho, mas na minha cidade não tem. Vamos pedir pela internet, né? Ou vamos na cidade vizinha onde tem, mas não fica fazendo uso não, tá? De algo que não é compatível ali. Qual o dente para franzir elanca? O Ronaldo e a Ilane, já conheço esse nominho também. Olha, tem um calcador para franzir, né? Agora, exatamente qual eu também não tenho aqui para demonstrar para você, tá, amor? Tem que ser mais nos aparelhistas daí. Minha interlock está falhando bem na emenda, na parte grossa, regulagem dos loopers, tá? Tá longe, ou a agulha tá fina, tá? Porque quando ela sobe no tecido grosso, ela se movimenta. No que ela movimenta, ela falha o ponto. Ela está regulada para tecido fino. Precisa fazer um ajustezinho para ficar intermediária ali, com uma agulha 18, mais ou menos, tá? Uma 18 dá para a gente trabalhar bem. Então, vou falar agora um pouquinho para você sobre os cuidados que você deve ter com sua máquina, né? Primordial, sempre olhar, sempre cuidar. Vai sentar para costurar, não só senta e costura. Verifica primeiro como que está a passagem de linha. Mas, Elaine, aí é complicado, né, esse negócio. Primeiro que eu tô falando um negócio, você vê uma dificuldade, é que você não tá vendo o benefício. Primeiro você vê o benefício daquela atitude e depois você questiona, tá? A gente não precisa só seguir a opinião de outros, mas deve questionar, tá tudo bem, mas também você deve aplicar. Porque muitas vezes, antes de aplicar, a gente está questionando. Então, você deve sempre verificar. Porque se a gente só sentar na máquina e costurar, pode ser que a linha saiu de algum lugar, nós batemos a mão, alguma criança veio, e a máquina arrebenta uma, duas vezes, porque a linha está enroscada em algum lugar. Então, você precisa ter esse cuidado. Vou sentar para costurar, vou avaliar. Você precisa conhecer a sua máquina. O que é conhecer a minha máquina? Conhecer aonde passa, como que passa a linha certinha,
posição de agulha, aonde que vai óleo, se vai óleo. Vou fazer lubrificação, vou colocar gotinhas de óleo, aonde que eu coloco, quantas vezes eu coloco. Mas, Elaine, a minha máquina está parada, eu não estou usando. Você continua e deve cuidar da tua máquina, porque senão ela vai começar a enferrujar. Vai enferrujar a chapinha, os dentinhos, vai apresentar outros problemas daí, tá? Eu sei, porque as minhas máquinas de demonstração aqui para vocês, ela também quer enferrujar. Quando eu vejo, vou lá e coloco uma gotinha de óleo. Se eu costuro devagar, só fazendo demonstração, de vez em quando eu tenho que acelerar para o óleo filtrar, lubrificar a parte do cabeçote ali, tá? Das engrenagens. Então, você deve ter um cuidado especial. Você que mora num lugar de maresia, também, tá? Umidade, as máquinas não curtem essa parte de umidade. Igual nós aqui que estamos virando sapinho, que está chovendo bastante. Também cuidar. Óleo não pode misturar com água. Às vezes, igual eu que tomo café o dia inteiro, né? Fazendo live com vocês aqui, eu fico tomando café. Derramou café na máquina, vai ter que fazer a limpeza do kart todinha, trocar o óleo. E esse óleo não pode ser reutilizado. Tem que ser óleo específico para a máquina. Então, assim, vai ter que fazer a troca. Tem água misturada também. Então, são cuidados que é fácil de você fazer, mas ao mesmo tempo, se você não ter outros tipos de consequência, tá? Então, é bom a gente aprender a cuidar, ter esses cuidados necessários para a nossa máquina ter um bom desempenho, tá? Uma coisa que eu indico bastante também, vou falar rapidinho que já deu a hora aqui, tá? Eu indico bastante também. Ajude, sim, outras pessoas, tá? Eu sou, vamos dizer assim, uma pessoa que indico muito você ajudar, mas desde que não saia de você. O que é sair de você? Atrapalhar a sua vida. Tem muitas pessoas que não fazem para ela e abandona o seu ateliê e vai ajudar outra pessoa. E, ó, vou falar bem a verdade para você. Isso já aconteceu comigo. Eu queria tanto ajudar a pessoa que era minha amiga, que eu sou ainda, né? Apaixonada por ela, que eu abandonava as minhas tarefas para ajudar ela. Aí não é louvável, tá? Aí não é louvável quando você tira da tua carne para ajudar alguém. Então faça para alguém, tá? O que não é resto, não é sobra. Aprende isso, tá? Faça para alguém o que vai contribuir, mas que não seja pesado para você, seja leve. Então, não atrapalhe a sua vida, o desenvolvimento, a presença de vocês estar com seus filhos para ajudar alguém. Ajude alguém desde que seja natural, tá? Que não seja pesado para você. E eu falo isso com toda a autoridade porque eu já fiz isso. Eu deixava a minha casa, às vezes, a minha empresa, para ajudar alguém, tá? E só que isso eu estava deixando as minhas tarefas sem fazer. Primeiro a gente faz as nossas tarefas para daí poder ajudar alguém. Eu não sei se eu consegui passar a mensagem, mas eu espero ter conseguido, tá? Então, primeiro você se ajuda para depois ajudar as outras pessoas. Aí vai ficar muito mais fácil para você, tá bom? Muito obrigada. Eu quero muito agradecer a tua presença e a tua disposição em aprender. A gente se vê amanhã. Um forte abraço. Tchau, tchau. Beijão no coração. Tchau, tchau.